Você conhece as curiosidades dos fenômenos naturais? O último é o mais impressionante. Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante pelo incrível mundo dos fenômenos naturais. Preparem-se para descobrir os segredos por trás dos eventos mais espetaculares que a Mãe Natureza tem a oferecer. Dos poderosos tornados, que dançam pelo céu como gigantes furacões, aos belos arco-íris, arcos multicoloridos que pintam o céu após a chuva. Vamos começar. Arco-íris. O arco-íris é um fenômeno óptico natural que ocorre quando a luz do Sol é refratada, refletida e dispersa pelas gotas de água na atmosfera, criando um espectro de cores visível para o olho humano. Ele é composto por 7 cores principais: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas cores são formadas pela dispersão da luz do Sol, com cada cor correspondendo a um comprimento de onda diferente. Normalmente, só vemos metade do arco-íris, pois a Terra bloqueia a outra metade. Para ver um arco-íris completo, você precisaria estar em um ponto alto, como em um avião ou montanha. Em condições especiais, é possível ver um segundo arco-íris acima do primeiro. O segundo é fraco e suas cores estão invertidas em relação ao primeiro. Esse fenômeno é causado pelo reflexo da luz 2 vezes dentro da gota de chuva. Assim como o arco-íris solar, o arco-íris lunar ocorre quando a luz da Lua é refratada, refletida e dispersa pelas gotas de água na atmosfera. No entanto, os lunares são mais fracos e mais difíceis de detectar. O arco-íris tem sido um símbolo importante em várias culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, por exemplo, era considerado uma ponte entre o céu e a terra, ligando os deuses aos humanos. Em muitas culturas indígenas americanas, o arco-íris é visto como um sinal de boa sorte ou uma mensagem dos deuses, e também há quem diga que existe um pote de ouro no final do arco-íris. Granizo. A chuva de granizo ocorre quando gotículas de água na atmosfera se congelam em altitudes elevadas, formando pequenas pedras de gelo. Essas pedras de gelo continuam a crescer à medida que são levadas para cima e para baixo dentro das nuvens por correntes de ar, até que se tornem grandes demais para serem suportadas pela corrente ascendente, e caiam para o solo. O tamanho do granizo depende das condições atmosféricas, como a temperatura e a velocidade do vento, para determinar o tamanho final do granizo. Elas ocorrem em áreas onde as tempestades de trovoadas são mais frequentes, como regiões tropicais e subtropicais, mas isso não impossibilita de ocorrer em outros lugares. Prever com precisão a ocorrência desse tipo de fenômeno ainda é um desafio para os meteorologistas. Embora existam indicadores de que uma tempestade pode produzir granizo, como a presença de nuvens específicas e altas taxas de crescimento vertical, a previsão ainda é difícil. Eclipse. Existem 2 tipos principais de eclipses: eclipse solar e eclipse lunar. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada na Lua. Eclipses não são eventos tão raros quanto se imagina. Em média, ocorrem 2 a 4 eclipses por ano. Durante um eclipse solar total, a luz do dia pode diminuir significativamente, criando um efeito semelhante ao crepúsculo. Além disso, durante um eclipse lunar total, a Lua pode adquirir uma tonalidade avermelhada devido à dispersão da luz solar pela atmosfera da Terra, um fenômeno conhecido como lua de sangue. Para que ocorra um eclipse, os 3 corpos celestes envolvidos, o Sol, a Lua e a Terra, precisam estar perfeitamente alinhados. No caso de um eclipse solar, a Lua precisa estar na fase de lua nova, enquanto, para um eclipse lunar, a Lua precisa estar na fase de lua cheia. Observar um eclipse solar ou lunar pessoalmente é uma experiência emocionante e memorável. Muitas pessoas viajam para locais específicos para testemunhar eclipses totais, aproveitando a oportunidade para ver um dos espetáculos mais espetaculares da natureza. Tornado. Você já se perguntou o que são e como funcionam os tornados? Os tornados são fenômenos meteorológicos incrivelmente poderosos e fascinantes. O tornado é como um grande funil de vento que desce do céu até o chão, girando muito rápido. Ele pode parecer uma espécie de tubo gigante, cheio de vento e energia, que se move pela paisagem.
Tornados geralmente se formam a partir de tempestades de grande escala caracterizadas por uma corrente ascendente persistente. Quando as condições atmosféricas são favoráveis, essa corrente ascendente pode se intensificar e criar rotação horizontal. Se essa rotação for inclinada para cima, ela pode se estender para a base da nuvem e formar um tornado. Os tornados são classificados de acordo com a escala Fujita-Pearson, que vai de EF0, os mais fracos, até EF5, os mais fortes. A classificação é baseada nos danos causados pelos ventos do tornado. Os tornados podem ter ventos rotacionais extremamente rápidos, com velocidades que variam de cerca de 64 km por hora para um EF0, até mais de 322 km por hora para um EF5. Tornados podem variar muito em tamanho, desde vórtices estreitos com apenas alguns metros de diâmetro até vórtices massivos com mais de 1,6 km de largura. Os tornados representam um sério risco para as comunidades, podendo causar danos catastróficos e perda de vidas. As comunidades em áreas propensas a tornados geralmente têm planos de emergência e sistemas de alerta para ajudar a proteger as pessoas e minimizar os danos. Terremotos. Imagine que a Terra é como um gigantesco quebra-cabeça formado por peças chamadas placas tectônicas. Essas placas estão constantemente se movendo, muito lentamente, mas às vezes, quando essas peças se esfregam ou se chocam umas contra as outras, acontece um terremoto. Os terremotos são como o ronco da Terra, um sinal de que ela está se ajustando e se movendo. Eles acontecem quando há uma liberação repentina de energia nas profundezas da Terra, o que faz com que o chão trema e sacuda. Os cientistas usam escalas para medir a intensidade dos terremotos. A mais conhecida é a escala Richter, que vai de 1 a 10, e quanto maior o número, mais forte é o terremoto. O ponto onde o terremoto começa é chamado de hipocentro, e o ponto na superfície diretamente acima dele é chamado de epicentro. É nesse ponto que geralmente sentimos o terremoto com mais força. Alguns terremotos submarinos podem desencadear tsunamis, que são ondas gigantes que se movem pela água a uma velocidade muito alta e podem causar grande destruição quando chegam à costa. Os sismógrafos são instrumentos usados para medir terremotos. Eles registram as ondas sísmicas e ajudam os cientistas a entender melhor como os terremotos funcionam e a prever possíveis futuros eventos. Aurora boreal. Origem do nome. O nome aurora boreal vem do latim, significando amanhecer do norte. Isso se deve ao fato de que, nas regiões polares, as luzes muitas vezes aparecem como um brilho colorido no céu durante a noite, criando a ilusão de um nascer do sol no norte. Elas ocorrem quando partículas carregadas eletricamente, principalmente elétrons, colidem com átomos e moléculas na alta atmosfera da Terra. As cores que vemos nas auroras dependem do tipo de átomo ou molécula que está sendo excitado e da altitude em que ocorre a colisão. As auroras boreais geralmente são vistas em regiões próximas aos polos norte e sul, conhecidas como regiões polares. No hemisfério norte, elas são chamadas de auroras boreais, enquanto no hemisfério sul são chamadas de auroras austrais. As auroras boreais são mais comuns durante os meses de inverno, quando as noites são mais longas nas regiões polares. No entanto, elas podem ocorrer durante todo o ano, sendo mais visíveis durante as estações de equinócio, primavera e outono. Alguns dos melhores lugares para observar as auroras boreais incluem a Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Canadá, Alasca e Groenlândia. Essas áreas oferecem céus escuros e claros, ideais para visualizar as luzes. Fotografar auroras boreais pode ser desafiador, mas extremamente gratificante. Muitos fotógrafos viajam para regiões polares específicas para capturar imagens deslumbrantes das luzes dançantes no céu. E aí, o que acharam dessa jornada pelos fenômenos naturais mais incríveis do nosso planeta? Vale um like seu? Terminamos o vídeo de hoje. Qual desses fenômenos você achou mais interessante? Qual outro assunto você gostaria de ver aqui no canal? Deixe nos comentários e até a próxima aventura!